abordagem nos sermões, nos estudos, que são assuntos que têm a ver diretamente com um problema, com uma situação. Há outros que são hipotéticos, né? A gente trabalha porque está na Bíblia, não significa necessariamente que a igreja tenha alguma dificuldade em relação àquilo. Quanto a este problema, eu espero realmente que isso não seja um problema entre nós. Aquilo que Paulo vai abordar, que era um problema para a igreja de Corinto, eu espero que não seja nenhuma dificuldade para a nossa igreja. Mas isso é cada irmão que vai avaliar no seu coração. Se tem alguma dificuldade com este assunto. Se tem, é preciso superar. Se não tem, que possamos dar graças a Deus, porque temos superado lutas e dificuldades que se interpõem na nossa caminhada. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente abençoada, né? Nós não nos cansamos de falar sobre isso. Era uma igreja com muitos líderes, com muitos dons, com muitos ministérios, uma igreja rica, influente na sua comunidade. Mas havia um sério problema na igreja de Corinto, está apresentado no versículo 3. Era uma igreja dividida, havia ali ciúmes, contendas e partidarismos, obras humanas, atitudes humanas, não é? No versículo 4, melhor dizendo, Paulo chega a dizer que uns afirmam que seguem a Paulo, são de Paulo, e que outros são de Apolo. Lá no versículo 21, ele ainda vai dizer que alguns afirmam que são de Cefas, Pedro. Então, uma igreja que havia optado por determinadas lideranças e cada qual seguia aquelas lideranças. Eles haviam esquecido de algo fundamental, que o cabeça da igreja é Cristo. Não era Paulo, não era Pedro, não era Apolo. O cabeça da igreja é Cristo. Nós somos de Cristo. Aquela igreja era de Cristo. Cada irmão, em última análise, pertencia e tinha responsabilidades para com o Senhor Jesus Cristo. Paulo então escreve isso para dizer que Deus está escrevendo a história dos coríntios. É Deus quem conduz, quem dirige a história daquele grupo. Ele é o Senhor da seara. Porque há esta menção de que a igreja é a lavoura. Quem é o Senhor da lavoura? É Deus. Deus é o Senhor da lavoura. A igreja é o edifício que está sendo construído. É a lavoura que está sendo plantada e que um dia vai frutificar. Isso é a igreja. Os líderes, quem são eles? São cooperadores dessa obra. São trabalhadores da lavoura. Cada um fazendo a sua parte na obra. É assim que Paulo então começa a trabalhar essa questão em relação aos coríntios. Paulo deseja que os coríntios entendam algumas ideias, algumas questões muito importantes. Em primeiro lugar, Paulo traz a ideia de que existem crentes na igreja que são crentes carnais. Embora creiam em Cristo, eles ainda não amadureceram. Eles não se deixaram transformar pela palavra. Eles não estão nesse processo de santificação. Eles não estão dando lugar ao Espírito Santo, não manifestam concretamente o fruto do Espírito, mas infelizmente continuam a manifestar aquelas velhas obras que eles tinham antes da conversão, que são as obras da carne, do homem. E ele apresenta então 3 obras aqui, ciúmes, contendas e partidarismos. Em outros lugares dessa epístola nós vamos ver outras obras que esta igreja manifestava, outras obras da carne. Mas neste capítulo, Paulo está falando desta dificuldade. E Paulo está dizendo, olha, estas obras não provêm de Deus, isso não é fruto de Deus, da obra de Deus no coração dos crentes, não é fruto de Deus na vida da igreja. Isto é obra dos homens, e isto afeta, compromete a obra de Deus. Então esta é a primeira observação de Paulo. A segunda,
que cada crente deve fazer a sua parte na obra de Deus. Está no verso 6. O primeiro ponto, existem crentes carnais, estão no verso, isso está nos versos 1 a 3. No verso 6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Cada crente deve fazer a sua parte na obra de Deus. Há aqueles que plantam, há aqueles que regam. E nós poderíamos inferir que há aqueles que limpam, que cuidam, que colhem. Não devemos estar preocupados com a obra que os outros estão fazendo. Devemos estar preocupados no sentido de colaborar com estas obras, mas não no sentido de estar julgando o desenvolvimento dessas obras. É isto que Paulo está tentando dizer, porque cada um vai prestar contas de si a Deus. Cada ministro, cada líder, cada pessoa vai prestar contas de si a Deus. É o que ele vai abordar, irmãos, vocês poderão ver depois, dos versos 10 a 17. Paulo fala especialmente disso. Aquela obra que frutificou e sobre a qual outro vai poder construir em cima dela, Deus será louvado e esta pessoa será reconhecida. Mas aquele que plantou somente palha e aquela obra se queimou, isso é uma questão da pessoa com Deus. Deus vai julgar as obras de cada um, tá certo?